Fala galera, beleza? Voltamos mais uma vez aqui com Papo na Veia. A gente vai falar sobre mercado de comunicação, ou, como você fala, o mundo da comunicação. Me explica qual é a diferença hoje de mercado para mundo. O que você traz aí pra galera que pode dar essa clareza que você já me falou. Só que eu achei tão genial que eu preciso que mais pessoas vejam sobre essa visão do mundo de comunicação. Ótimo, muito bom. Foi um termo que, inclusive, essa dicotomia entre mercado de trabalho e um possível mundo do trabalho foi uma coisa que não é uma sacada até minha, não. Eu estava uma vez numa banca da minha qualificação de doutorado e uma das professoras da psicologia, que também estuda a parte organizacional, ela me chamou a atenção que o meu texto falava sobre mercado de trabalho e que já estava sendo utilizada a expressão mundo do trabalho. E eu fiz as correções da banca como era para ser, essa parte mais formal mesmo, era um processo de doutorado. Só que aquilo ali ficou no inconsciente, ficou me incomodando porque eu achei genial de pensar no mercado e de pensar no mundo. Como é que isso é diferente? Porque se eu penso no mercado, eu volto numa visão lá da Revolução Industrial ainda, em que eu tinha... O que é um mercado? Você tem várias coisas expostas, você tem quem precisa, você tem quem vende, você faz uma troca monetária e financeira dentro daquilo ali. É assim que funciona um mercado. Tem o que vende e tem o que compra. E a força de trabalho, durante muito tempo, ela foi assim. Foi um mercado mesmo. Foi um mercado. E não tem outro nome para isso, se a gente pensar no sistema capitalista. Você vendia tempo. Você vendia, exatamente, você vendia uma força de trabalho, de fato. E foi necessário, né, nessa história da humanidade, porque nós tínhamos pessoas que detinham os meios de produção e outras que iam trabalhar para essas pessoas. Só que eu sempre falo o seguinte, eu consigo comprar o seu hardware, mas eu não compro o seu software. Eu posso comprar o seu corpo para varrer essa sala aqui. Mas a sua motivação interna, o seu cuidado, o seu carinho, o arrastar um móvel, colocar uma violetinha no canto, isso eu não tenho como comprar. Porque no final das contas, se é um mercado, você varreu minha sala e eu te paguei um tanto por aquilo. Mas tem outras coisas que são intangíveis e que aí fazem parte não de um mercado, que a moeda é dinheiro, é tempo, enfim, mas que tem a ver com o mundo, que é uma construção muito maior. Então, um funcionário motivado, você não tem como colocar, temos uma vaga aqui para redator publicitário, ou para diretor de arte, que sim, domine programa tal, tenha fluência em inglês, e que seja extremamente motivado, que seja amoroso, não tem isso. A gente até evoluiu um pouquinho, às vezes as pessoas pedem competências emocionais, que são habilidades, né, que a gente diz, habilidades sociais, quer saber trabalhar em equipe e tudo mais, mas assim, tem valores muito intangíveis que não se compram, né? Uma coisa que a gente mesmo, quando vai divulgar uma vaga, coloca, que seja criativo. Algo que eu estava pensando esses dias como é que eu provo que eu sou criativo numa entrevista? Sim, como que eu provo que eu sou criativo numa entrevista? E o que é ser criativo? O que é ser criativo? A definição de criativo para você. Criativo seria eu chegar dando pirueta na sala e você achar, nossa, que criativo. Olha que interessante, Júnior. Eu sou obrigada a dar uma definição acadêmica porque eu sou uma pesquisadora da área de criatividade. Então, se meus colegas virem eu dando um conceito de criatividade que não seja referenciado, vai soar muito estranho. Porque criatividade tem a ver com dar origem a alguma coisa que seja útil e original, que é uma definição de Alencar e Flight, que são duas autoras maravilhosas da área de psicologia de criatividade, são as minhas mentoras nessa área. E que elas vão beber numa fonte muito coerente de estudos de décadas e mais décadas. Então é isso de dar origem a algo que seja útil e original, ou pelo menos estatisticamente infrequente. E essa é a definição de criatividade. Tá vendo aí, pessoal, por que eu chamo os especialistas para conversar aqui? Porque eu nunca ia conseguir falar isso. E a gente conhece vários conceitos de criatividade, porque quanto a isso, eu passei 4 anos me debruçando sobre os conceitos.
Então a gente tem um outro autor, Lubart vai dar um outro olhar, Csikszentmihalyi é um outro autor que vai falar muito sobre o flow, sobre o fluxo criativo. Mas abandonando um pouquinho a literatura, mas tendo ela sempre em perspectiva para a gente não falar bobagem também, tem um conceito de criatividade que me tocou muito quando eu estava pesquisando, que não é de um pesquisador clássico, que Robbins fala assim, que criatividade é quando eu faço um mergulho na minha própria fonte e eu busco esse algo novo e original dentro de mim, e aquilo é tão forte, é tão impactante que isso acessa a sua fonte. E você se sente também naturalmente criativo, a gente cria um fluxo e a gente não tem mais a nível júnior. A gente tem um momento, a gente é um só. Caramba, eu gostei mais dessa definição. Isso é tão forte, eu também. Então a Nívia entraria numa entrevista de emprego falando essa definição, mesmo que ela saiba todas as outras. A Nívia é extremamente espontânea, mas é um pouquinho formal também. Agora, se você, Júnior, for naturalmente muito espontâneo, entre na sala dando pirueta. Porque é você sendo quem você é. Você mesmo. Seja você mesmo. Se você é formal, não adianta você pintar o cabelo, botar um tênis colorido e chegar todo descolado, que as pessoas vão te sacar de cara. Porque a gente tenta esconder coisas que está todo mundo vendo. Então, numa entrevista de emprego, o que eu sempre falo é, seja você mesmo. Mesmo que aquilo te puxe a vaga. Você está disposto a virar à noite e trabalhar alguns finais de semana? Às vezes aquilo é uma violência para você, mas você fala, sim, eu topo, porque eu quero começar de algum lugar. Arrisque você falar, não, eu não sou de virar à noite, eu sou uma pessoa que funciona melhor de manhã. Às vezes você não vai pegar aquela vaga, mas um dia que precisar de alguém de manhã, vá. Esses dias eu conversei ontem eu conversei com a menina que eu estou entrevistando para poder começar, e eu falei para ela que dia que ela poderia vir fazer a entrevista. Aí ela, o dia que você achar melhor, para mim tá bom. Eu falei, então você pode vir amanhã? Ela, amanhã é que... Não, posso sim. Eu senti na voz dela que ela tinha um compromisso, mas como ela não queria falar não, ela falou, não, posso sim, sem problema. Eu falei, não, fica melhor na quinta. Aí ela, poxa, quinta seria ótimo. Você nota, até como você falou, você sente a pessoa, entende que não é uma obrigação dela vender o tempo dela. Na realidade é uma troca. É uma troca. Ela está entregando talento, ela está entregando a criatividade e você está entregando também algo que vai agregar para a vida dela, vamos dizer assim, que é a oportunidade dela executar aquele talento. Né? E aí você falou tudo. Eu acho que eu nunca tinha pensado sobre essa diferença do mercado de trabalho e do mundo do trabalho. No mercado de trabalho eu coloco o emprego no centro e o que sobrar que eu não vendi, eu aproveito com a família e tudo mais. Então eu entro numa agência 9 horas da manhã, saio às 19, vou lá, tomo uma cerveja com os amigos, vou buscar o filho na escola, cada um vai ter sua rotina diferente, mas eu vendi a minha força, meio que eu consegui cumprir o que eu precisava e vou aproveitar o resto. No mundo do trabalho, e a gente vai falar muito nesse conceito novo, que os coaches estão trabalhando, que os mentores da roda da vida, o trabalho, em vez dele ser a pedra fundamental, ele é uma das 8 ou das 10 áreas da sua vida, que trabalha tudo junto, como se fosse uma engrenagem. Então, no mundo do trabalho, eu dou uma contribuição dentro do que eu consigo oferecer e que é alguma coisa que o mundo também precisa. Que eu posso fazer num lugar físico ou não, porque a tecnologia me permite hoje morar num outro país e colaborar. O que é colaborar? Laborar é trabalhar, colaborar é trabalhar junto. E eu posso trabalhar junto de onde eu estiver. Então, quando eu penso no mundo do trabalho, eu penso em empregos significativos. E não só emprego CLT, carteira assinada, que pode ser também. Eu posso estar sonhando em trabalhar numa empresa? Sim. Posso querer passar num concurso público e todo mundo falar, você, publicitário, vai se vender trabalhando? Não, às vezes o concurso público é maravilhoso. Ele vai me dar uma estabilidade. E vai te dar, de repente, proporcionar uma liberdade financeira. Sim. Que te deixa executar os seus sonhos ou correr atrás das suas ideias. Sim. Sem pensar no financeiro, vamos dizer assim. Exatamente. Ou eu posso ter um canal no YouTube que vai permitir que gere, que eu possa monetizar o meu conteúdo enquanto eu estou fazendo coisas simples, como uma yoga no parque, ou salvando os cachorrinhos, enfim. Né? Eu acho que o mundo do trabalho ele é muito complexo por isso, porque é o seu mundo.
E aí o trabalho ele entra como uma das coisas que fazem parte do mundo do trabalho. Caramba, genial, genial. A gente estava conversando sobre essa questão de mercado e de mundo, e foi quando eu fui falar sobre a ideia da veia publicitária para a Nívia. E o mais legal é que eu vim com uma ideia e a Nívia veio com o complemento do mundo de trabalho. Eu falei, caramba, é a mesma coisa, né? Faz parte da mesma ideia, que é ser colaborativo, trabalhar em rede, buscando ajudar as pessoas, não só a si mesmo ou o mercado financeiro. Que o mercado financeiro é um mercado mesmo. É um mercado. Já não é um mundo, é um mercado mesmo. E é algo que traz uma essência diferente para os próximos anos. Então, se você está vendo esse vídeo, de repente você está consumindo em primeira mão um conteúdo que daqui a 1 ano, 2, 3 anos será tendência, será o atual, né? Então, se você acordar para isso, você já está acordando para o futuro. Nívia, mais alguma coisa sobre o mundo de trabalho? Só pensei numa coisa. É muito comum a gente escutar hoje que as pessoas estão muito ansiosas, muito preocupadas, e às vezes a gente quer retirar toda a ansiedade, falar, gente, tudo que eu quero é ficar tranquilo e tudo, e encare esse momento como um despertar mesmo. Se tiver tudo muito difícil, procure ajuda, às vezes sim, clínica, cada um está num determinado momento da vida, né? Então buscar um tratamento para ansiedade é super importante, tudo, mas não tenha medo de estar vivendo o que você está vivendo, porque é o seu despertar para você fazer coisas muito maiores. Então, de repente, essa angústia que você está sentindo aí na faculdade, ai meu Deus, como é que é porque de repente a gente abriu um mundo de oportunidades muito grande e tá difícil só escolher. É o que eu falei numa palestra recentemente que você estava presente, é o paradoxo da escolha. Quando nós temos 6 oportunidades, fica fácil a gente falar, eu quero caminhar por aqui, por ali, talvez eu vou ser só redator ou diretor de arte, etc. e tal. Quando de repente essas 6 opções viram infinitas, o cérebro, às vezes, ele não consegue processar tudo o que está acontecendo, daquele bug. E agora? Eu vou ser redator, eu vou ser diretor de arte, eu vou morar em Brasília, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou voltar... Eu preciso decidir agora. E agora? Calma, tá? Calma, vamos devagarzinho, porque é assustador, é aflitivo, mas é a sua vontade maior dando forma. Então vai buscando os conteúdos, confie que as pessoas vão aparecendo, de repente você faz um curso, te abre uma porta, e sempre que precisar peça ajuda, seja profissional, seja das pessoas que te querem carinho e te amam e para finalizar, algo que eu penso muito é network. Parece clichê falar isso, mas network é a coisa mais importante que você tem na vida, né? Não só na publicidade não, é na vida. Se você conhece pessoas, se você se relaciona com pessoas, não estou falando suga de pessoas não, tá? Eu quero conhecer essa pessoa para pegar tudo dela e ir embora. Não. Se você conhece, interage com as pessoas, automaticamente as oportunidades vão aparecer, elas vão saber se desenvolver. Você vai se desenvolver mais se você conversar com mais pessoas, porque sempre aquele outro tem algo para acrescentar na sua vida. Agora, se você se restringe a um grupo pequeno, ou se você simplesmente fala, não quero me relacionar com ninguém, automaticamente as oportunidades, aquilo que você poderia ter, fica nulo. Ótimo, perfeito, concordo plenamente. Então, assim, vamos encerrar. Porque eu acho que o papo tá bom demais, se deixar a gente fica aqui o dia todo. E o que eu quero é ter muito mais conteúdos com você, se você permitir. Então, assim, a gente marcar outros encontros, outros papos e falar sobre outros assuntos que possivelmente eu vou pedir pra galera sugerir, que todo mundo vai ter pergunta pra fazer pra Nívia, né? E eu também queria já te convidar pra, de repente, responder algumas dessas perguntas até em vídeo também, tá? E a gente fazer um outro tipo de conteúdo já focado para cada pergunta da galera. Vai ser excelente. Nívia, muito obrigado mais uma vez. É um prazer imenso para mim estar aqui hoje falando com você, mesmo que um bate-papo rápido, simples aqui, mas pra gente que está assistindo ali, sabe, essencial. Eu tenho certeza que eu vou olhar esse vídeo e vou assistir várias vezes. E para mim, essa gratidão, essa generosidade que você me traz, de me oferecer esse espaço, da gente estar aqui junto conversando, ela é recíproca.
Fico muito feliz de encontrar você, encontrar os nossos ex-alunos aqui circulando pela agência, pelo conteúdo da Veia também. E vou estar aqui quantas vezes forem necessárias, quando a gente conseguir sincronizar nossas agendas e tudo, porque não tem mais aluno, ex-aluno, agora somos todos colegas de trabalho, né? E cuidando desse mercado que é tão precioso pra gente. Gratidão, muito obrigada. Pessoal. Vamos cuidar do mercado. Mais uma última pergunta para finalizar o vídeo. Faço isso com todo mundo que vem aqui. Qual a sua veia? Ai, meu Deus! A minha veia é desenvolvimento humano e saúde. Desenvolvimento humano e saúde. A minha veia é publicitária. Descobri isso com muito afinco. Não é só porque você trabalha com publicidade que a sua veia é publicitária não, tá? A minha veia é publicitária. Se a sua veia é publicitária, é de assessoria de comunicação independente, vem pra Veia, porque aqui a gente é uma comunidade. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.